Mais Saudável que está começando. Muito obrigada pela sua audiência. O programa hoje está cheio de boas dicas e muita informação para você ter mais saúde e bem-estar no dia a dia. Vamos falar sobre os cuidados com a saúde do nosso intestino e uma receita especial para alimentar as bactérias do bem, tão necessárias para o nosso corpo se manter saudável. Mas antes, a gente começa o programa falando sobre a consciência corporal. E eu faço um convite para você prestar mais atenção no seu corpo, nos seus movimentos. Muitas vezes no dia a dia isso passa batido, não é mesmo? E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a professora de yoga, acrobacia, dança e também uma estudiosa na área da educação somática, a Clarissa Brites. Tudo bom, Clarissa? Oi, querida. Tudo bem? Tudo bem, prazer conversar contigo. Pois as pessoas no dia a dia, geralmente, não prestam atenção, por exemplo, quando sentam nos seus movimentos, no seu corpo e acabam levando isso assim no automático, né? E fazendo exercícios muitas vezes também no automático. Quais são os riscos que isso quais são os riscos que podem acontecer? Bom, então, quando a gente executa um movimento sem estar prestando atenção no que a gente está fazendo e sem conhecer o corpo, a gente pode acabar lesionando, né? Aqueles maus jeitos nas costas e tal, provém de a gente estar fazendo um exercício sem atenção. Então, quando você falou ali em educação somática, em estar atento ao movimento, a gente reconhecer as nossas forças internas, as musculaturas profundas e usar o nosso centro de força quando a gente faz força ou posicionar o nosso corpo numa postura que não existe a postura correta, mas estar atento à postura e como funcionam os ossos para a gente se posicionar de uma forma que não lesione o corpo é uma coisa que é importante tanto quando a gente vai lavar a louça quanto a gente faz exercícios. Mas não é do dia para a noite que a gente acaba tendo essa consciência corporal. Eu sempre digo assim, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, no yoga, tu tens um trabalho que é bem essa abordagem somática. E eu gostaria que tu explicasse isso. Sim, então, essa abordagem que eu chamo de yoga contemporâneo, ela traz de todos os lugares, como a educação contemporânea, como os estudos de movimento contemporâneos, eles trazem esse conceito de beber em várias fontes, de trazer coisas de diversos lugares para ajudar a pessoa a compreender. Pode ser que a pessoa compreenda através de imagens, pode ser que a pessoa compreenda acessando a criatividade, acessando movimentos lentos de compreensão do peso, de utilização do baixo ventre, do centro de força. E uma coisa que colabora muito, e por isso que o yoga é tão procurado, é a combinação com a respiração. A respiração faz a gente tomar tempo e prestar atenção, fazer as coisas mais lentamente, adquirindo uma memória corporal. Para quando a gente vai fazer exercícios que exigem mais ou que são mais dinâmicos, a gente tem uma memória corporal preparada para responder de uma forma adequada que não vai causar lesões. Então, falaste algo bem importante, a respiração. Isso é a base para a gente começar a ter mais consciência corporal? A respiração, ela também é um dos fatores, começando, porque como ela oxigena o cérebro e acalma, então a gente nos permite que a gente acesse esse estado de relaxamento enquanto a gente trabalha. Então a gente acaba fazendo as coisas com mais calma, assim, digamos, além de a própria respiração ocupar vários espaços no corpo que nos fazem perceber essas sutilezas, né? Onde estão as costas, onde está o diafragma, como a gente para onde vão as costelas, o peito e tal. A gente fala muito no yoga que a respiração é a conexão da parte física com a parte sutil, ela está no meio do caminho, né?
E quais são as outras formas para a gente acessar esse conhecimento, esse autoconhecimento corporal? Existem muitas técnicas, né? Então, a abordagem é que faz a diferença. Não importa qual é a técnica, eu posso trabalhar o balé com uma abordagem somática, eu posso trabalhar o yoga com uma abordagem somática, ou eu posso trabalhar ambos pela forma, querendo atingir um determinado patamar que às vezes eu não estou preparada para atingir e acabar me lesionando tanto no balé quanto no yoga. Então, tem aquelas posturas de botar o pé na cabeça, que pode ser que algumas pessoas estejam preparadas para fazer, outras não. Então, o importante, porque somática refere à experiência vivida em primeira pessoa. Então, é importante a pessoa estar consciente do seu próprio corpo. Claro que algumas coisas ajudam. Conhecer como é o corpo, como funcionam os ossos, como funcionam os músculos, a formação celular, neuroplasticidade, né? Tudo isso e exercícios que nos fazem reconhecer isso, tudo isso auxilia. São diversas as técnicas, tem técnica de reconhecimento dos movimentos da coluna, a relação da cabeça com a cauda, a relação da escápula com a mão, o centro de força, algo muito importante, a respiração, como eu falei antes, a utilização de imagens. Então, existem muitos exercícios para fazer essa abordagem, para nos ensinar a prestar atenção nesses detalhes. O yoga é uma prática que trabalha nesse nível de detalhe, né? Para onde gira o punho, como que a gente estende o músculo, e inclusive, por exemplo, a ideia de alcançar longe nos traz uma ideia de, ao invés de comprimir o músculo, crescer o músculo. Então, tem tudo isso, isso também nos auxilia a compreender a educação do movimento, né? Tanto para trabalhar com adultos quanto para trabalhar com crianças, porque o desenvolvimento motor e a educação da organização corporal, compreender isso nos ajuda a olhar para o aluno e entender o que ele está precisando, porque ele não tem o mesmo corpo que eu tenho, eles não têm o mesmo corpo entre eles, as pessoas não têm o mesmo corpo entre si, mas todas têm capacidades. E a gente, então, tem que compreender qual é a nossa capacidade, até onde vai, onde pode ir mais longe, onde tem que ficar, voltar um pouquinho, utilizando, de repente, até um cinto para alcançar o pé, por exemplo. Então, fazer adaptações nas práticas é uma abordagem educativa para o corpo. Então, eu diria menos por aí. É bem por aí, é algo muito sutil. A gente precisa dar esse tempo para a gente, para desenvolver e poder, então, no dia a dia, estar mais atento com os nossos movimentos, com o nosso corpo, cuidando dele bem direitinho, não é mesmo? Isso mesmo, querida, exatamente. Muitíssimo obrigada pela participação, por esclarecer esse trabalho tão bonito que é a educação somática. Obrigada. Eu que te agradeço. Tudo de bom, namastê. Igualmente, meu amor. Bom, é importante mesmo a gente conhecer o corpo e também as nossas emoções. Agora, com a pandemia, cada um de nós está encarando a situação de um jeito. A ansiedade, o estresse e a depressão têm se manifestado na vida de muita gente. E o melhor caminho é sempre buscar algum tipo de ajuda.